Segundo Samuel capítulo 19 versículos do 31 ao 40, o Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico e, quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu servo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Davi havia saído, fugido de Jerusalém e com ele vão os seus guerreiros mais fiéis. Davi estava fugindo, por causa de uma rebelião e conspiração arquitetada pelo seu filho Absalão, que havia usurpado o trono de Davi, depois que conquistou e influenciou parte do povo em Israel, para que o apoiassem, fazendo intrigas contra o seu pai, conquistando com mentiras a nação de Israel. Para não entrar em confronto com o próprio filho e para evitar o derramamento de sangue, ele deixou a cidade e passou a fugir. Era evidente que Absalão não pouparia ninguém que fosse leal a seu pai, de modo que Davi e seus servos saíram de Jerusalém. Davi atravessou o Jordão e se refugiou em Manaim, que se tornou um local seguro para ele e seus servos fiéis. Assim que Davi chegou a Manaim, 3 homens se prontificaram em ajudá-lo em um momento de grande necessidade: Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Uma dessas cidades não pertencia ao povo de Israel, pois Rabá era a cidade dos Amonitas, um povo estrangeiro, enquanto Lodebar e Rogelim ficavam na região de Gileade, território que pertencia a Israel. Levaram provisões, camas, bacias, panelas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas e sementes tostadas, além de mel, manteiga, ovelhas e queijo, tudo para que Davi e o povo que estava com ele pudessem comer e descansar, pois perceberam que todos estavam famintos, com sede e extremamente cansados no deserto. Deus sustentou Davi mesmo no tempo da correção, mesmo enquanto ele colhia as consequências dos seus próprios pecados, e fez isso inclusive usando pessoas de povos inimigos. Era arriscado ajudar Davi. Absalão, o filho de Davi, dificilmente deixaria de punir quem apoiasse o rei legítimo. Portanto, exigiu coragem da parte deles ao apoiarem Davi. Principalmente Barzilai foi quem mais o ajudou, um israelita, que morava na região montanhosa de Gileade, na cidade de Rogelim. Um senhor com 80 anos, era um homem de muitas posses, ou seja rico, um homem importante, foi um amparo ao rei Davi. Barzilai abençoou o rei, aonde achou o refúgio que precisava. Esse período em Manaim foi importante para Davi, ele recebe abrigo, proteção, sustento, consolo, misericórdia. Estava na reta final das consequências do pecado de Davi. Antes de chegar em Manaim, na rebelião de Absalão contra Davi, Aitofel, o conselheiro de Davi, se juntou a Absalão, por motivo de vingança contra Davi. Aitofel foi um conselheiro sábio, e seus conselhos eram altamente valorizados. Em traição a Davi, Aitofel passou a aconselhar seu filho Absalão contra Davi. Absalão recebe de Aitofel conselhos para destruir e matar Davi. Contaram a Davi, dizendo que Aitofel estava entre os que conspiram com Absalão. Davi faz uma oração, pedindo para que Deus confundisse o conselho de Aitofel. Deus frustra os planos dos espertos e astutos, impedindo que suas maquinações se concretizem e, por vezes, os apanhando em sua própria astúcia, fazendo com que seus conselhos precipitados se voltem contra eles, revelando a sabedoria e o poder de Deus sobre a perspicácia humana. Jó capítulo 5 versículos 12 e 13, frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Primeiro livro de Coríntios capítulo 1 versículos do 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis,
e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus frustrou o plano de Aitofel, levando Absalão a escolher o conselho de Uzai. Ao perceber que sua orientação não foi seguida e que Davi voltaria vitorioso, Aitofel ficou desesperado. Reconhecendo que sua vingança não se concretizaria, ele se suicidou. Uzai aconselhou Absalão a reunir rapidamente todo Israel, de Dan até Berseba, para formar um exército poderoso. Ele sugeriu que Absalão fosse pessoalmente à batalha, liderando suas tropas. Uzai argumentou que, atacando Davi onde quer que ele estivesse, fariam isso de forma rápida e surpreendente, como um ataque súbito e silencioso que se espalha rapidamente. Essa estratégia realmente visava ajudar Davi, não Absalão. Uzai enviou um mensageiro chamado que para alertar Davi sobre a aproximação de Absalão e seu exército, permitindo que Davi se preparasse para o confronto. Assim, Uzai estava ajudando Davi em sua luta contra Absalão. Davi estava ciente de que Absalão planejava atacá-lo, o que lhe permitiu se preparar e organizar suas tropas para a batalha. Ele dividiu seus soldados em 3 grupos, sob o comando de Joabe, Abisai e Itai, e deu instruções específicas para que ninguém ferisse ou matasse Absalão. Seu desejo era capturá-lo vivo. Durante a intensa batalha na floresta de Efraim, o exército de Davi enfrentou os israelitas e obteve uma grande vitória. No entanto, Absalão acabou sendo morto. Ele ficou preso pelos cabelos em um carvalho, e Joabe, desobedecendo às ordens de Davi, o encontrou e o matou com 3 lanças. Após a morte de Absalão, Joabe tocou a corneta para sinalizar o fim da luta, e suas tropas pararam de perseguir os israelitas. Quando Davi soube da morte de Absalão, ficou profundamente triste e lamentou, exclamando: "Meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti?" Percebendo a tristeza de Davi, Joabe entrou no palácio e o confrontou: "Hoje humilhaste todos os teus soldados, que salvaram a tua vida e a de tua família. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Parece satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós, mortos." O nome Manaim em hebraico significa 2 hospedarias ou 2 acampamentos, 2 exércitos ou 2 acomodações. Essa interpretação está ligada à ideia de um local onde 2 forças ou grupos se reúnem. Essa dualidade reflete a batalha espiritual, o ser humano sendo ajudado por Deus. Com a ajuda de Deus, é possível superar desafios e adversidades. O primeiro registro de Manaim é quando Jacó, retornando de Padã Arã, encontra anjos de Deus ali. O nome Manaim foi dado por Jacó, pois foi o lugar onde ele teve um encontro com anjos de Deus após deixar a casa de Labão, seu sogro. Jacó estava voltando para casa e temia o encontro com seu irmão Esaú. Estava pedindo, buscando a orientação e proteção divina antes de voltar para casa. Deus arma seu acampamento ao redor dos que lhe pertencem, sustentando, guardando e conduzindo segundo sua vontade. Gênesis capítulo 32 versículos 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Esse é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Outra versão. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó, por um prato de lentilhas, demonstrando que não valorizava a bênção, o que significa que a bênção associada a ela não lhe pertencia mais. Ele vendeu e recebeu algo em troca, portanto concretizou a venda. Ao fazer isso, ele renunciou ao seu direito e, portanto, não tinha mais a legitimidade de reivindicá-la após a venda. Não era mais dele, pois vendeu. Mas mesmo depois de vender ainda queria ficar com a bênção da primogenitura, portanto queria ficar com o que não era dele mais, queria usurpar. Não contou para o seu pai que tinha vendido a bênção da primogenitura. A falta de zelo para a bênção, essa atitude de Esaú contrasta, se opõe, difere com a busca de Jacó pela bênção, que ele considerava valiosa e digna de esforço, lutou muito pela bênção. Assim como Esaú, Absalão queria o que não lhe pertencia. Portanto, para ambos, Davi e Jacó, Manaim foi um lugar de ajuda e auxílio, onde eles puderam encontrar força e suporte em momentos de grandes desafios. A importância de Manaim como um local de refúgio e apoio e confirmação nas histórias de Jacó e Davi. Estes versículos reafirmam a escolha divina, indicando que Deus favoreceu Jacó em relação a Esaú. Gênesis capítulo 33 versículo 10, Então disse Jacó: "Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim." Isso sugere que a proteção de Deus sobre Jacó foi evidente em seu reencontro com Esaú. Gênesis capítulo 28 versículos 15, Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for.
e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Isso demonstra a presença e proteção divina sobre Jacó. Gênesis capítulo 32 versículo 28. Ao lutar com um anjo, Jacó recebeu um novo nome, Israel, e a bênção de Deus: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Isso indica que Deus estava com ele. Romanos capítulo 9 versículo 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Malaquias capítulo 1 versículos 1 ao 4, o amor de Deus por Israel. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Essa declaração enfatiza que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, o que implica um afastamento do favor divino. Hebreus capítulo 12 versículos 16 e 17. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai. Mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Embora Esaú fosse o primogênito, Deus escolheu Jacó. Ele revela isso antes dos nascimentos dos gêmeos Esaú e Jacó para Rebeca, a mãe dos gêmeos. Deus conhece a alma do ser humano, conhecia Jacó e Esaú. Deus revela a Rebeca. E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus revela que eram 2 filhos, e seus filhos representarão 2 nações diferentes. Jacó se torna pai da nação israelita, Israel, e Esaú se torna pai da nação edomita, e Edom. A inimizade do que serve a Deus com o que não serve. O futuro conflito entre os descendentes de Jacó, Israel, e Esaú, Edom. Dos que servem a Deus, dos que não servem, os gêmeos que já lutavam desde o ventre da mãe. Deus revela também que o mais velho servirá ao mais novo. A bênção da primogenitura estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho. A posição foi mudada, invertida. Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Se foi o próprio Deus que revelou antes de acontecer, que Jacó receberia a bênção da primogenitura. Jacó não enganou Esaú, foi ele que vendeu a sua bênção. Ele fez uma proposta e ele aceitou. Quando Jacó ofereceu a Esaú, poderia ter rejeitado. Esaú respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele estava com fome, não passando fome, não iria morrer se não comesse, ou esperasse para comer depois. Esaú, de modo impetuoso, por juramento, vendeu sua primogenitura a Jacó em troca de uma única refeição. Esaú, na idade de 40 anos, escolheu 2 mulheres hititas, pagãs. Deus instruiu o povo de Israel a não se casar ou fazer aliança matrimonial com os povos pagãos, e Esaú desobedeceu a essa orientação. Isso era motivo de descontentamento dos seus pais. Esaú não contou ao seu pai que tinha vendido a sua bênção. Esaú estava disposto a violar seu juramento, da venda da primogenitura. Então quem iria enganar Jacó era Esaú. Mas não conseguiu, pois Rebeca, sabendo que Esaú queria receber a bênção mesmo depois que vendeu, a revelação foi feita para ela, então ela fez a vontade de Deus, mesmo que contrariasse seu marido e o seu filho Esaú. Como Isaque preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Deus revelou para Rebeca. Por ser o ser humano é falho, pecador, ele revelou para a pessoa certa. Esaú desejava matar seu irmão gêmeo Jacó, por causa da bênção que havia perdido. Por isso, Jacó fugiu para preservar a própria vida. Assim como Caim tentou contra seu irmão Abel e o matou, Esaú também guardava ódio em seu coração e planejava matar Jacó. Rebeca, mãe de Jacó, disse-lhe que fugisse para a casa de seu irmão Labão, em Padã-Arã, por causa da ira de Esaú.
Ela o aconselhou a não se casar com mulheres pagãs, mas a tomar esposa entre o seu próprio povo. Depois disso, Isaque, seu pai, chamou Jacó, o abençoou e confirmou a orientação, ordenando-lhe que fosse à casa de Labão para escolher uma esposa que não fosse pagã. A personalidade de Esaú demonstra que a escolha de Jacó como herdeiro da promessa não foi arbitrária nem resultado de favoritismo injusto. Esaú revelou falta de apreço pelas coisas espirituais e uma forte inclinação para satisfazer desejos imediatos e carnais, o que o desqualificou para integrar a linhagem do descendente prometido. Sua rejeição foi consequência direta de sua conduta. Assim, Esaú é apresentado como advertência, alguém que, ao desprezar o que é espiritual, tornou-se exemplo a não ser seguido. Por isso, a Escritura identifica o Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e não de Esaú. Esse relato é do Velho Testamento, Velha Aliança, sombra não a imagem exata. Velho Testamento são sombras das coisas futuras, exemplo e sombra das coisas celestiais, sombra dos bens futuros, e reais e não a imagem exata das coisas, feitas em figura. O rei Davi faz um convite a Barzilai, mas ele não aceitou. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, Davi rei humano terreno, assim como os governantes, reis, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, líderes deste mundo. Foi o ser humano que rejeitou o governo de Deus, quis governar a si mesmo. Jesus Cristo Rei Celestial, Rei dos salvos, o cabeça da igreja. O homem é falho, governo humano é imperfeito, Jesus não fala. Governo de Deus é perfeito. Quem deve governar o homem é Jesus. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Jesus, o único que salva, o único mediador, ou seja, que serve de intermediário, de elo, ligação, entre Deus e os homens. Apocalipse capítulo 19 versículo 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Atos capítulo 4 versículo 11, este Jesus é da pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois, em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nossas decisões afetam nossas vidas de forma positiva ou negativa. 1 livro de Coríntios capítulo 10 versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tomar decisão de seguir a Jesus ou não, obedecer ou não obedecer. Deus fala com Adão, dizendo que ele tinha uma escolha, a de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal comendo, ele morreria. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, sem qualquer barreira que impedisse que o homem comesse do seu fruto para conceder-lhe liberdade. Portanto, sem a árvore e sem o alerta divino não haveria o exercício da liberdade. Foi permitido tomar decisão e saber as consequências dela. O anjo caído queria ser ainda maior que Deus, o que o fez incorrer em rebelião, tornando-o obstinado. E não abre mão de ser daquele jeito. Persistiu, não cedeu. O anjo caído, cheio de presunção, induziu os humanos a rejeitar o modo de Deus governar. O anjo caído induziu Adão e Eva a se aliarem a ele. A rebelião contra Deus teve início no anjo caído. O anjo com mentiras disse que não morreriam, ainda disse que quem estava mentindo era Deus. Conquistou o coração deles dizendo que saberiam o que era bom e mal, seriam como Deus, ou seja, não precisariam de ninguém para dizer o que é certo ou errado, portanto governariam a si mesmos. O casal escolheu seguir o anjo caído rebelde, fazendo dele seu governante. Infelizmente, a maior parte da humanidade tem feito a mesma escolha errada que o primeiro casal humano fez. Metáfora da rebelião contra o rei. O filho de Davi se rebelou contra ele, queria governar no lugar de Davi, conquistou o coração dos homens de Israel. O anjo caído queria governar no lugar de Deus e levou o homem a pecar também. Barzilai, gileadita, israelita, servo de Deus, Israel é o povo separado que serve ao único e verdadeiro Deus. Davi está voltando para Jerusalém, reassumindo seu reinado e convida Barzilai, para ir e ficar com ele, atravessar o rio Jordão. Davi ia sustentar ele para o resto da vida dele. O ser humano vive por um tempo limitado. A brevidade da vida humana e o seu ciclo natural, nascer, crescer e morrer. Enquanto uns morrem outros nascem. Uma geração vai e outra vem. Salmo 103 verso 15, porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.
Salmo 90 verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa fragilidade não é apenas física, é existencial. Emoções se quebram, planos mudam, sonhos se interrompem. A vida pode ser profundamente alterada por um único acontecimento. Não controlamos nada. Barzilai estava idoso com 80 anos. Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Mas aqui está Aquimã, o meu servo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. Ele serviu a Deus a vida inteira. Não foi um homem de um momento, mas de uma trajetória de vida com fidelidade. Caminhou, permaneceu firme quando muitos desistiram, pararam. Porém, chegou um tempo em que o corpo cansa. Não era falta de perseverança, não era falta de fé, era cansaço legítimo de quem lutou por muitos anos. Davi ainda tinha muito a fazer. O reinado continuaria, batalhas viriam, decisões seriam tomadas. Mas Barzilai entendia que sua carreira estava chegando ao fim, estava sendo concluída. Posteriormente, o nome de Barzilai, o gileadita, é mencionado após sua morte, quando Davi, ao passar o reino para seu filho Salomão, dá vários conselhos, e um deles é sobre Barzilai. Na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Mas ser bondoso para com os filhos de Barzilai, o gileadita. Estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, eles foram bondosos para comigo. Outra menção do nome de Barzilai está nos livros de Esdras, capítulo 2, versículos 61 e 62, e Neemias, capítulo 7, versículos 63 e 64, quando o povo voltou a Jerusalém para reconstruir o templo e restaurar o culto. Para servir no altar, como sacerdote, era necessário ser descendente de Arão. Porém, antes do exílio, um sacerdote se casou com uma filha de Barzilai, o gileadita, e passou a usar o nome da família do sogro. Inicialmente, seus descendentes ainda conseguiam identificar a linhagem sacerdotal, mas com o passar do tempo os registros originais se perderam. Quando esses descendentes retornaram do exílio e precisaram comprovar a genealogia para servir no templo, não conseguiram apresentar os registros necessários e, por isso, ficaram desqualificados para o sacerdócio, embora fossem descendentes de sacerdote e continuassem fazendo parte do povo de Israel. Dessa forma, uma decisão impensada que parecia beneficiar momentaneamente, mas sem considerar as consequências, assumir o nome da família do sogro, gerou uma consequência, uma perda muito significativa, que não podia ser desfeita. Eclesiastes capítulo 12 versículos 1 e 2, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O homem, por ser vulnerável, frágil, pode ter uma morte prematura, pode adoecer, pode ser assassinado, sofrer um acidente e morrer, ou envelhecer e morrer. Se não estiver caminhando com Jesus, perseverando, se morrer, aí sim, será tarde. Esse não era o caso de Barzilai. A vida ganha sentido quando se estabelece uma relação com Deus desde o começo. Fundamentar a vida em Deus antes que os dias difíceis se apresentem. A falta de preparação espiritual podemos não ter estrutura para suportar os dias maus. Precisamos de tempo, vivência, para ter maturidade espiritual. Busque a Deus enquanto seu coração ainda consegue ouvir, antes que venham as consequências do pecado do afastamento de Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar, o depois pode ser tarde demais. Busque a Deus enquanto é tempo. Antes que a morte chegue, e não tenha mais oportunidade da salvação, antes da segunda vinda de Jesus, que ninguém sabe quando será. Algumas pessoas preferem permanecer como estão. Vivi minha vida inteira assim porque vou mudar, porque se não mudar não tem a salvação. Não quer dependência de Deus, não quer ser governado por Deus. E nós dependemos de Deus. Precisamos de Deus. Não importa que idade temos. Todos nós dependemos de Deus, dos cuidados de Deus. Não queremos ser orientados por Deus, guiados por Deus. Enquanto a vida é esperança, somos chamados no tempo que se chama hoje. Enquanto a vida e Jesus não volta à esperança da salvação. Ainda dá tempo para voltar para os caminhos do Senhor. Ainda dá tempo para renovar sua aliança com Deus. Aceite o convite do Rei Jesus.
Para Jesus você é muito importante, Ele te ama, Ele te quer próximo dele. Ele fez o sacrifício para nos salvar. Só participar por um momento na vida do Rei Jesus não era suficiente para a salvação. Nem sempre é por amor que alguém ajuda o outro. Esse não era o caso de Barzilai. Nem toda ajuda é verdadeira, é em nosso benefício. Nem todo gesto que parece bondade nasce do amor, do bem. Muitas vezes, o que se apresenta como caridade, cuidado ou generosidade esconde segundas intenções, maldade, vaidade, controle, manipulação, interesse, esconder a própria perversidade, ou até prazer no sofrimento alheio. Há pessoas que ajudam para serem vistas, admiradas e exaltadas. Não querem aliviar a dor do outro, mas alimentar a própria imagem, o ego, vaidade. Ajudam para ouvir aplausos, para construir reputação, para esconder a verdadeira identidade perversa, para serem lembradas como boas, justas ou indispensáveis. Outras ajudam por estratégia. A ajuda se transforma em moeda de troca, em suborno. Cria-se uma dívida. Quem recebe passa a dever obediência, lealdade, silêncio ou favores. Essa falsa bondade constrói alianças, nas quais pessoas são usadas para sustentar mentiras, confirmar versões falsas dos fatos, dão falsos testemunhos, se tornam cúmplices, aliados. Surge o controle. Essa falsa bondade não liberta, domina. Não fortalece, cria dependência. Há também quem use a aparência de bondade, onde a caridade vira disfarce para esconder intenções menos nobres, manipular a opinião dos outros e construir uma imagem imaculada enquanto, nos bastidores, age com egoísmo, conspiração ou maldade. A virtude vira espetáculo, não princípio. Em situações ainda mais perturbadoras, há pessoas que não gostam, mas fingem gostar. Aproximam-se não por empatia, mas por interesse emocional distorcido. Estão presentes não para consolar, para ajudar, mas para observar. Visitam o doente, o ferido, o caído, encenando, fingindo solidariedade, quando na verdade sentem satisfação ao ver o outro enfraquecido e exposto, sofrendo. Esse fingimento é uma forma enganosa e silenciosa de maldade. O sorriso é falso, a preocupação é teatral, e a presença serve apenas para alimentar um desejo oculto, confirmar a queda, a fragilidade ou a dor de quem, no fundo, não suportam ver bem. A ajuda vira disfarce, a visita, um palco. A presença parece apoio, mas é satisfação na dor, parece cuidado, mas é prazer no sofrimento do outro. Nem toda presença é para confortar. Algumas apenas observam, disfarçadas de bondade, enquanto se alimentam da dor que dizem querer aliviar. Por isso, nem toda ajuda revelada é verdadeira. Atos que parecem bons podem esconder controle, manipulação e a necessidade de se sentir superior. Nem toda mão estendida quer levantar, algumas apenas querem manter o outro caído. Eu sei que Deus existe, eu sei o céu e o inferno existem, mas não percebo a gravidade de ir para o inferno, fico despreocupada. Os demônios sabem que Deus existe, eles creem, e mais têm medo de Deus. Tiago capítulo versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem, e tremem. O diabo conhece toda a Bíblia, ele existe antes de nós, viu várias gerações se passarem diante dele. Conhece mais a Bíblia do que a maioria de nós. Mas não vive o que está na Bíblia, não pratica. Ainda muda o sentido da Bíblia. E conhece as fraquezas humanas. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele cita a Bíblia. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando o anjo caído diz: se és filho de Deus, ele não questiona a identidade de Jesus por dúvida. Ele sabia que era Jesus, e quem era Jesus. A frase é uma provocação, uma tentativa de tirar Jesus do propósito com autoafirmação. A intenção era clara: fazer com que Jesus agisse movido pela vaidade, provando quem era, em vez de permanecer na vontade do Pai. A tentação não estava apenas em transformar pedras em pão, mas em abandonar o jejum antes do tempo determinado, rompendo o processo espiritual por impulso pessoal. O inimigo queria que a necessidade momentânea fosse maior do que o propósito divino, mas o anjo caído não conseguiu o que queria. Jesus é o verbo, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares,
tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Tudo que o homem mais quer é ser exaltado, ter poder, ter glória. Jesus novamente cita a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Não tendo efeito, agora o inimigo usa a própria Escritura, mas de forma deturpada. Ele cita parte do Salmo 91. Se Jesus responde com a palavra, então ele vai distorcer a palavra. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos, acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor, teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Deus livra do perigo, mas nesse caso estaria se colocando em perigo propositalmente. Colocando Deus na condição de servo, Deus não está ali para servir nossas vontades, caprichos, ego, autopromoção, nossa vaidade, e Deus é o Criador e nós as criaturas. Esse não é o caso de Jesus. Mas ele é o exemplo, como homem, na condição humana. Em uma tentativa de forçar Deus a agir, de usar a Escritura fora do contexto, como se o Pai fosse obrigado a intervir para satisfazer nosso ego, nossa vaidade. O inimigo espiritual não nega a Escritura, ele a torce, arrancando-a do propósito original para servir os seus propósitos, os seus interesses, para enganar, fazendo o errado parecer certo. Religiões, seitas, organizações secretas, filosofias, usam a Bíblia de maneira conveniente a seus propósitos. Mas vivo a minha maneira, é da minha maneira. Não procuro saber como faço para me salvar, não me preocupo em conhecer a palavra de Deus para saber o que é certo e errado segundo aos olhos de Deus, mas aos meus próprios olhos. Não vou à igreja, dou a justificativa que na igreja tem muito erro. Queremos que seja do nosso jeito, mais fácil, ou achamos que podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, que podemos dizer o que é certo ou errado. Não Deus. A criatura não sabe mais do que o Criador. Porventura o barro pode contender com o oleiro? O barro é o material que o oleiro usa para fazer o vaso. O barro não raciocina nem fala, não pensa, não tem vida. O oleiro raciocina e fala, está vivo, é superior ao barro. O barro não pode contender com o oleiro, reclamar da maneira que o oleiro trabalha. O vaso é incapaz de contender com o oleiro que é superior ao barro. O homem usa a inteligência que Deus deu. Usa o que já existe, o que Deus criou. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, a inteligência de Deus é maior do que a nossa, o poder de Deus é infinito. Nós não temos poder, a não ser que Ele nos dê. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Preciso conhecer a Deus, aprender com Deus, fazer uma aliança com Deus, ter comunhão com Deus, estreitar o relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus, envolver-me com Deus, viver com Deus, ter experiências com Deus, buscar a Deus. Jó capítulo 42 versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Salmo 25 verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Glórias a Deus. Aleluias!